Bom, então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui nesse dia 26 de maio de 2021 com o segundo Lapidando Ideias, né? Esse é o seminário permanente, né? Intitulado aqui Lapidando Ideias, tá? E esse seminário, gente, ele conversa sobre políticas públicas e o foco é sempre a discussão de problemas que desafiam aí as políticas públicas em distintas instâncias aí do governo, no setor privado. Então, essa que é a finalidade, né? Seja na área do desenvolvimento, na área da educação. Esse é o motivo do Lapidando Ideias, desse seminário permanente, e que esse ano já é o segundo, mas no ano passado nós tivemos 10 edições, e sempre com bastante participação, e sempre com palestras, com temas muito alinhados, né, com o que estava acontecendo. E não é diferente hoje, que a gente tem o Vitor, né, o Victor Augusto Ramos Miciato, que foi convidado pela professora Vânia, que já faço aqui meu agradecimento, e assim, é muito honroso ter você aqui, viu, Vânia? O Genaro também, que está aí do lado, né? Participando junto aqui na palestra do Victor, que é egresso aqui da casa, da Unesp, e o tema que ele vai falar, muito semelhante até da aula inaugural que tivemos há pouco, vocês vão lembrar, governança democrática e políticas públicas, debatendo as cidades brasileiras no século XXI. Então, é isso. Antes só, eu faço aqui uma menção honrosa a um amigo, né, que estudou comigo aí na época da graduação, Geraldo Coelho Fernandes, que, enfim, vivemos juntos aí, moramos lá no Leporácio. Eu queria registrar que ele faleceu ontem, né, de Covid-19, e assim, eu pude viver de perto toda a angústia, todo o sofrimento da família e também dos amigos mais próximos, né? É realmente um momento muito triste que a gente está passando, né? E assim, eu estou numa situação de muita revolta com essa condição atual, né, política, né, do que a gente está passando, que vira as costas, né, que tem aí um deboche total dessa questão sanitária muito séria que a gente está passando, né? Então, é isso. Eu faço aqui esse início, né? Deixo registrado esse ocorrido, e agora eu passo a palavra à professora Vânia para fazer um breve também comentário acerca do nosso convidado, tá? Eu acho muito importante nesse momento. Então, obrigado, eu passo a palavra à professora Vânia. Obrigada, Alexandre. Meus sentimentos, nossos sentimentos, são vários amigos que estamos perdendo, as pessoas estão chegando, estão ficando próximas, né? Essas perdas, esperando dias melhores, né? Bom, é um prazer ter indicado o Vitor foi nosso aluno da graduação, um excelente aluno, colega do Felipe Narita, de turma, tem uma trajetória de pesquisa desde o primeiro momento, fez parte de um grupo de política, do pessoal do RI, depois fez o mestrado, doutorado na área de História da América, foi professor substituto da Casa do Curso de História e hoje está em Brasília, na Mackenzie. Ele tem uma trajetória interessante porque ele não é uma pessoa que fez a sua vida estudando uma coisa só, né? Ele foi ampliando seus horizontes, discutindo, articulando, pensando em coisas diversas. E por isso que a gente traz ele nesse dia, por isso que eu pensei nele para o Laboratório de Políticas Públicas, coordenado pelo professor Alexandre. Seja muito bem-vindo, espero que o pessoal possa aproveitar muito a sua fala. Agradeço imensamente você ter
aceite o convite da gente. Tá? Eu passo a palavra ao Vitor. Professora Vânia, muito obrigado pelas palavras. A honra e o prazer são todos meus, porque a minha presença aqui é fruto de um diálogo que eu tive com você e com o Genaro. Então, assim, é uma gratidão muito eterna a possibilidade também do professor Alexandre estar abrindo as portas aqui na pós de políticas públicas. Nos últimos anos, eu confesso que cada vez mais tenho me interessado pelo tema, tenho procurado compreender que o caminho da universidade, muitas vezes, é esse que vocês estão trilhando aí, através dessa interdisciplinaridade, através dessas temáticas, né? Essas últimas semanas, eu tive a oportunidade de pesquisar e estudar algumas dissertações publicadas no programa, e, assim, é impressionante a evolução e a diversidade das temáticas de 2016 para cá. Então, assim, eu que só tenho a agradecer a possibilidade que vocês estão me dando de poder estar conversando com vocês nesse dia de hoje. Eu também queria externar meus sentimentos ao professor Alexandre, tá certo? E compreendo completamente a situação que o professor colocou. Diante disso, até para nós, diante desse caos que estamos vivendo, poder pensar possibilidades e não só apenas soluções, mas possibilidades mesmo, para que nós, através de todas essas tragédias, de todos esses problemas, consigamos, no século XXI, pensar a cidade brasileira, né? E quando eu estou falando da cidade brasileira, eu estou pensando a cidadania brasileira, né? Evidentemente, adequada a esses novos dilemas que estamos vivendo, né? Então, foi a partir dessas conversas, a partir dessas inquietações, e principalmente através dessa oportunidade que vocês estão me dando, que eu procurei apresentar com muita alegria para vocês da política da pós-graduação em políticas públicas, essa temática. Temática essa chamada Governança Democrática e Políticas Públicas, debatendo as cidades brasileiras no século XXI. Bom, qual é a inspiração dessa minha apresentação para vocês, né? Então, eu estou de olho aqui no relógio, né? Estamos começando às 19h40, 42, né? Para não ficar algo muito cansativo, então, até por volta das 8h10 da noite. E aí a gente abre espaço para as conversas. Seguinte, a principal obra de referência que eu estou trazendo aqui para vocês, para nós debatermos, é a obra do José Maria Pascoal Esteves, tá certo? Ele tem toda a cara de um curso de políticas públicas, né? Porque ele também, em toda a sua trajetória acadêmica, profissional, ele jamais se colocou apenas como um teórico, né? Eu acho que isso que é muito interessante da proposta da pós-graduação em políticas públicas, né? Você, o tempo todo, está relacionando a temática da teoria também com a prática, com a política, com a questão pública, com a questão privada, enfim. É um horizonte muito amplo e fundamental para a gente pensar a nossa modernidade. Portanto, essa obra, chamada Governança Democrática, Construção Coletiva do Desenvolvimento das Cidades, ela foi escrita, direcionada para realidade espanhola, especificamente a realidade em Barcelona. No entanto, José Maria Pascoal Esteves, especialista em gestão estratégica de territórios e políticas públicas, ex-presidente da Fundação Cidadania e Bom Governo, né, professor também da Faculdade de Economia da Universidade de Barcelona, diante dessa realidade espanhola, ele traçou vários planos estratégicos para a cidade de Barcelona, Valência, Sevilha, Gerona, entre outras cidades. No entanto, por que eu procurei selecioná-lo? Além de ter a sua obra traduzida aqui para o Brasil, através da Fundação Astro Júlio Pereira, ele foi especialista da CEPAL, né, que é a comissão especializada aqui voltada para a América Latina, para os estudos econômicos, sociais da América Latina, e também foi coordenador de diferentes seminários na América Latina, tendo suas palestras sendo feitas em várias cidades do Brasil, inclusive cidades do interior, como, por exemplo, Uberlândia, onde ele já esteve. Portanto, é alguém que está muito conectado com os problemas das cidades brasileiras, e também é alguém que traz um diálogo muito importante com possibilidades
de adequação teórica e prática das cidades espanholas para uma realidade também latino-americana, né? Tendo em vista toda a nossa relação cultural, histórica, social com Portugal e também com a Espanha, por que não nos localizando aqui em termos de América Latina. Bom, evidentemente que eu não vou traçar a obra do começo ao fim para vocês, mas eu vou principalmente colocar aqui qual que é o plano de estudo que o José Maria Pascoal Esteve vai se colocar nessa temática da governança democrática. Então, para o Pascoal Esteve, governança democrática ela é um conceito. Ela é um conceito para se pensar a cidade no século XXI. Romper com dois outros modelos. Portanto, além de um conceito, governança democrática é também um modelo de cidade. Tá? Nós vamos analisar esse modelo de cidade, mas antes, eu gostaria de trazer para vocês um histórico que ele propõe em termos do que foi a construção da cidade moderna a partir do século XIX, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Americana, pós-independências também na América Hispânica, que vão influenciar a cidade moderna, a cidade ocidental moderna no século XIX. E aí que nós vamos ter três grandes modelos. Para o Pascoal Esteve, o primeiro modelo que as cidades no Ocidente adotaram na modernidade dos 800 foi o chamado modelo burocrático. Tá? O que se coloca através desse modelo burocrático? Vamos pensar aqui na cidade brasileira atual mesmo. Vamos pensar na cidade onde eu resido atualmente, Brasília. Né? Aqui na ilustração eu estou trazendo a cidade de Paris, mas que foi largamente inspirada pelo projeto de Haussmann na Paris do século XIX e também nas cidades comunistas do século XX. Né? Que modelo burocrático é esse? É um modelo que nasce em meados do século XIX e que ele vai percorrer até a década de 70 do século XX. Né? Então, assim, é um modelo utilizado em vários lugares, em várias cidades, que procura justamente, como está colocado no slide, garantir o cumprimento da lei e da igualdade jurídica de oportunidade dos cidadãos, através da regulação e desenvolvimento do Estado de Direito e do livre mercado. Em outras palavras, garantir a velocidade da produção mercadológica, garantir o desenvolvimento de uma cidadania participativa no que diz respeito à produção. Então, esse modelo foi reatualizado no século XX, voltado para o quê? Para a velocidade de transmissão, para a velocidade do carro, para a velocidade da comunicação e com pouca participação do cidadão na vida ativa da cidade. Portanto, o cidadão aqui é mais um elemento nesse modelo. Ele é um elemento que se compõe através do carro, através da arquitetura urbana, e todos esses elementos são voltados única e exclusivamente para o desenvolvimento do sistema capitalista enquanto produção de mercadorias. Né? Então, diante desse modelo burocrático, o urbanismo, as casas, os lazeres, o sono, o dia a dia das pessoas passam a ser moldados através do que nós podemos chamar de uma produção fordista, ou seja, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas dividido entre lazer e outros afazeres, né? Sempre especializando muito a produção. Então, esse modelo burocrático, provavelmente, ele é hegemônico ainda no Brasil, tendo em vista o grande último modelo de grande cidade no Brasil, que é Brasília, constituída aí ao final dos anos 50, início dos anos 60, que tem como principais características o modelo burocrático, né? Quem teve a oportunidade, ou quem vai ter a oportunidade de conhecer Brasília, vai ver que é uma cidade toda projetada para grandes avenidas, para muito concreto, muita informalidade e, principalmente, também muitos setores, uma cidade setorizada, especializada de acordo com a produção fordista. Nesse lugar, nós temos a venda de nós temos as farmácias nesse setor, no outro setor nós temos as academias,
no outro setor nós temos os mercados, e você vai se locomover de um lugar para o outro através do seu veículo, né? Lembrando que é uma cidade voltada para o funcionalismo público burocrático e que, ao seu redor, assim como Paris, vai produzir uma periferia extremamente precarizada, tá certo? Para sustentar esse modelo burocrático. E isso percorreu os projetos de cidade, segundo o Pascoal Esteve, até meados dos anos 70. A partir daí, nós vamos ter o chamado modelo geracional, modelo gerencial, que já é o que nós temos, por exemplo, nessa foto aí em Nova York, que é um modelo que até hoje se coloca atual, que busca principalmente a economia, a eficácia e a eficiência na prestação e gestão de serviços. Então, de um modelo fordista, nós vamos para um modelo toyotista de sociedade, onde, para além da velocidade e da acumulação e da produção, nós temos aqui novas palavras surgindo, os chamados 3Es: economia, eficácia e eficiência. Eu vou vender quanto, para quem, onde e qual é o custo-benefício de toda essa operação. Portanto, diante disso, o nosso modelo mais próximo de gerencialismo é a cidade de São Paulo, em algumas regiões, né, que dialoga muito bem com o que nós temos em Nova York em termos de construção cidadã, de participação cidadã, até mesmo de momentos da semana em que determinados parques e avenidas são fechados para um ativismo cidadão localizado, voltado para o lazer. Então, esse modelo gerencial ele é bem mais atual. E, por fim, o nosso modelo conceitual, aquilo que nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, é a governança democrática, que procura romper, que procura criticar os outros dois modelos, tanto o modelo burocrático quanto o modelo gerencial. Tanto o modelo do antigo estado de bem-estar social, quanto o modelo neoliberal de cidades, né? Então, esses dois conceitos que até hoje nós estamos debatendo na política, a volta do estado de bem-estar social, a crítica ao neoliberalismo, todos esses dois modelos estão esgarçados dentro da perspectiva que nós nos localizamos aqui no século XXI. Então, diante das questões demográficas, sociais, econômicas, o estado de bem-estar social, nascido num pós-Segunda Guerra, não se coloca mais como uma alternativa possível dentro daquele modelo, e também nós estamos diante do que vários diferentes intelectuais colocam, como sociedade do cansaço, o fim do sono, né, a sociedade do mercado, também esse esgarçamento que a gente está presenciando dentro do que nós podemos chamar de uma concepção neoliberal do espaço urbano. Então, esses dois modelos que ainda nós continuamos a debater muito aqui no Brasil, eles, de fato, eles não se encontram mais possíveis para se pensar uma cidade. Então, buscando não necessariamente negar esses dois modelos, mas aprofundar e, de uma certa forma, transformar isso em uma nova perspectiva de cidade, o Pascoal Esteve traz para nós o modelo, o conceito de governança democrática, baseada numa gestão das interdependências e com foco principal na chamada gestão relacional ou nas sociedades de redes, né? E aí nós estamos falando de uma sociedade, de uma cidade conectada, de uma sociedade onde o diálogo e as relações sociais o tempo todo são instrumentos de desenvolvimento da própria cidade. Portanto, já não estamos mais falando necessariamente de uma prefeitura tradicional, como nós ainda temos no Brasil, nem estamos falando também de uma sociedade passiva diante de todas essas situações que vai se movimentar somente em períodos eleitorais. Não, nada disso. Nós estamos falando de uma comunicação diária entre cidadão, poder público e diferentes outros atores sociais, sejam organizações não governamentais, seja também o poder privado. Então, dentro dessa concepção de governança democrática, a tarefa do governo é a de envolver os cidadãos na resolução dos seus próprios problemas, cooperando com eles e melhorando a capacidade coletiva de atuação. Portanto, nós estamos pensando
novo jeito de viver nas cidades. Nós estamos projetando aqui uma nova provocação em sala de aula, um novo trato com o próprio corpo humano diante dessa cidade. Nós estamos pensando aqui a própria cidade em termos de autossustentabilidade, né? Então, não é o intuito da apresentação de hoje, mas por exemplo, por que não pensar em várias formas de autossustentar-se diante da cidade, seja ela através da alimentação, seja ela do transporte, até como eu venho vendo em alguns lugares em que alguns aplicativos vêm se comunicando com o cidadão para evitar determinados problemas, como, por exemplo, olha, o aplicativo ele vai te mostrar que você que faz esse caminho todo dia por esse trajeto, ele se encontra num tráfego muito maior por conta de um acidente que vai demorar muito para ser liberada a pista, ou por conta de alguma queda, de algum problema que aconteceu, então você vai ser direcionado ou a acordar um pouco mais cedo ou a traçar um outro caminho diante disso, evitando assim um estresse que você não esperava ao longo do dia, que vai resolver muito a sua prática ao longo desse mesmo dia. Mas como não é o nosso intuito, eu só tenho um exemplo aqui. Bom, então, antes de apresentar algumas questões teóricas e possíveis para práticas do município, nós temos que pensar a cidade enquanto um instrumento central do desenvolvimento humano. Não necessariamente a nação, a região ou os blocos regionais internacionais, mas principalmente o município, o poder local, não necessariamente enquanto uma visão nativista, uma visão provinciana de relações sociais, não, mas o poder local inserido dentro de um sistema de interconexão global das relações sociais. E isso independe se você está no interior ou se você está numa capital, né? Isso está totalmente conectado com as suas realidades locais, a partir de um intercâmbio de informações e, principalmente, de uma conexão, acho que essa palavra é chave, uma conexão de toda a cidade com o que há de mais moderno, que é, basicamente, a comunicação de rede. Então, diante disso, eu coloco aqui algumas provocações para nós pensarmos as nossas políticas públicas. Como pensar uma cidade no século XXI se os nossos estudos estão organizados a partir de um modelo criado, para a verdade, até mais de um século atrás, né? Então, assim, 90% das escolas brasileiras ainda estão moldadas a partir de uma lógica fabril dos anos 20 do século passado, em que você tem a técnica sendo colocada para que os trabalhadores, vulgo alunos, apreendam determinada situação e se encaixem dentro do que nós estamos pensando em termos de destaques positivos, destaques negativos, como aquela imagem simbólica que nós tínhamos há anos atrás, o funcionário do mês do McDonald's, tá certo? Então, isso dentro da sala de aula, nós acabamos reproduzindo muito isso em vários conselhos de sala de aula, em várias maneiras de se comunicar até mesmo com a comunidade escolar, né? Quando a gente vai ter uma reunião de pais, por exemplo, é muito comum nós vermos essa situação, o destaque positivo, o destaque negativo, mediante aquela técnica que o professor aplicou, extremamente fordista, extremamente padronizada, que acaba se repetindo também na forma como a gente vai moldar os nossos corpos, né? Onde que nós, diante dessa situação cultural, os nossos próprios corpos são moldados a partir de um manequim, também ainda muito padronizado no período fordista. Então, basta pensarmos as nossas academias de ginástica, como elas especializam determinada parte do corpo para que ele seja treinado diante daquilo e que acaba reproduzindo apenas um tipo de músculo, um tipo visual de músculo, um tipo visual de músculo da perna, do braço, do peitoral, enfim. Não está separada a sala de aula da academia de ginástica dentro dessa concepção fordista de sociedade em que as cidades brasileiras se encaixam. E aí nós vamos perpetuar isso também no nosso trânsito, né? Onde nós cometemos diversos infartos diários nas nossas veias
de trânsito das cidades, porque toda cidade brasileira, e eu procuro buscar Brasília não apenas porque eu estou morando nela, mas porque ela é uma das cidades recentes projetadas no Brasil, então ela foi projetada para não funcionar diante do que nós estamos vendo na foto, porque se ela foi projetada há 50 anos atrás e hoje ela se encontra nessa situação onde as suas veias de comunicação entre o centro e as periferias estão totalmente infartadas, né? Basta pegar um carro aqui em Brasília todos os dias que você vai se deparar com acidentes, né? Então, diante disso, a sala de aula, a academia de ginástica e o trânsito brasileiro, eles se colocam dentro de um padrão fordista de sociedade, onde nós temos a especialização do trabalho, onde nós temos também a padronização dos comportamentos e, principalmente, o modo de pensar que, independentemente da sua profissão, independentemente da sua escolha pessoal, a cidade ela vai te colocar dentro desse tipo de padronização, na sala de aula, na academia, no trânsito e também nas moradias, né? Quando nós pensamos a construção de moradias populares, seja o Plano Nacional de Habitação, lá no período do regime militar, seja nos últimos planos, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, há uma padronização dessa inserção dos cidadãos na cidade brasileira, como se todas as regiões, todas as cidades, todos os grupos sociais tivessem que ser moldados a partir de uma mesma arquitetura, um mesmo trânsito, uma mesma cobrança em sala de aula e o mesmo corpo nas academias de ginásticas. Então, o que nós percebemos? Que, independentemente da política pública adotada, seja ela na escola, seja ela no trânsito, seja ela na relação do lazer e da saúde do cidadão, seja ela na moradia, nós ainda continuamos a reproduzir o mesmo sistema de produção que já não mais coaduna com o que nós estamos vivendo no século XXI. Portanto, por que o Brasil cresce tão pouco? Por que o Brasil tem uma violência tão grande? Por que nós estamos nas últimas colocações em termos de desenvolvimento do conhecimento? Né? Tudo isso se encaixa porque não necessariamente carecemos de recursos financeiros, mas porque as nossas políticas públicas, adotadas por diferentes tipos de governo, acabam reproduzindo o que eu estou chamando aqui de cidadania do consumo. Tá certo? Então, essa cidadania do consumo, ela cobra o seu preço, né? Não é à toa que o lazer em várias cidades brasileiras continua sendo os shopping centers voltados para esse tipo de trabalho, esse tipo de consumo, esse tipo de desenvolvimento. E isso já foi alertado pelo Celso Furtado lá em 1978, quando o nosso grande economista está pensando a correlação de forças no mundo que estava vindo. Então, em 1978, o Celso Furtado vai escrever um livro fantástico chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. E aí ele vai dizer o seguinte: o conjunto de empresas transnacionais responsáveis por parte crescente da acumulação na totalidade dos países capitalistas configura-se como o primeiro sistema de forças. Então, ele está olhando o quê? A sociedade transnacional. Ele está olhando o quê? As grandes empresas que estão deixando de ser apenas empresas nacionais. Ele está pensando na globalização do mercado. Diante disso, o que ele vai dizer? Outro sistema de forças está se constituindo mediante distintas formas de coalizão dos Estados nacionais. Ali onde o atraso relativo da acumulação e a situação de dependência respondem pela insuficiência das organizações sociais. Então, de um lado, a economia globalizada, os mercados globalizados, o ensino globalizado, as mudanças na sala de aula, as mudanças no cuidado com o corpo, as mudanças na escolha do trânsito na cidade, a ocupação da cidade por uma outra cidadania, né? A política de habitação voltada para o centro da cidade, para a ocupação do centro, e não necessariamente para a periferia. Lembrando que aqui em Brasília, nesse momento em que Celso Furtado está escrevendo Criatividade e Dependência, nós estamos criando aqui o Centro de Erradicação de Invasões, que é a Ceilândia, que fica a 15 quilômetros do centro,
de Brasília e que está completamente desconectada, desatualizada dessas relações sociais. Então, o Brasil nos anos 70, que tinha um desenvolvimento econômico similar ao que estava acontecendo, por exemplo, na China, que ele vai escrever muito sobre a China nesse livro, já em 1978, Índia, Coreia do Sul, o Brasil ficou para trás nessa situação. Por quê? Porque o Brasil optou por manter o seu modelo fordista de sociedade em todas as suas áreas, para além da questão do governo. Então, é uma sociedade onde a acumulação e o avanço da técnica que acompanha é condição necessária, como aconteceu aqui. Eu vou mostrar para vocês como o nosso desenvolvimento nos últimos 50 anos foi extremamente avançado, foi extremamente qualificado em termos de saneamento básico, em termos de saúde, de acesso à escola, né? Porém, essa condição necessária ela não é suficiente para elevar o valor do trabalho. E isso já dizia Celso Furtado lá em 1978. Diante disso, para o sociólogo, o historiador Pierre Rosanvallon, hoje vemos um divórcio completo entre o cidadão eleitor e o cidadão companheiro de trabalho. Na maioria dos países estão se multiplicando os guetos, as formas de secessão e de separatismo social. Né? No Brasil isso fica mais claro, lógico, pelo nosso passado escravocrata, mas também pelas escolhas que fizemos durante o regime militar. E eu costumo dizer que, para além da questão da violência, para além da questão da opressão que nós vimos no regime militar, as escolhas numa ditadura prejudicaram muito essa questão da diversidade no Brasil, da possibilidade de nós construirmos diferentes espaços respeitando o nosso federalismo, respeitando as nossas liberdades regionais. Então, todos os planos habitacionais que são repetidos e reproduzidos até hoje, portanto, a nova República Brasileira, ela não rompeu com esses paradigmas estabelecidos durante o regime militar, é bom colocar isso, ela mantém essa padronização de segregação, de segmentação e de padronização das questões regionais e culturais. Então, nós vivemos hoje um novo mundo que o Brasil não acompanha, que o Brasil não acompanhou. Então, aquilo que o Celso Furtado está falando em 78, o Rosanvallon já vai colocar no início do século XXI, e coloca até hoje, que nós vivemos uma fase nova, que é o capitalismo de inovação, onde o trabalhador moderno não é apenas um elo, como ocorria com os trabalhadores da fábrica. Esse trabalhador ele deve mobilizar-se pessoal e permanentemente para avaliar os problemas ou solucionar as dificuldades. O que ele está colocando aqui? Dialogando com a governança democrática, dialogando com o trabalho do Pascoal Esteves. O cidadão já não é mais o ator passivo que elege alguém e o poder público, a partir dessa proposta eleita, vai estabelecer os seus parâmetros e suas políticas mediante diferentes negociações. Então, essa concepção de política ela está extremamente esgarçada, atrasada. Né? O trabalhador hoje, ele se confunde com o próprio cidadão. Então, nessa sociedade do trabalho, nessa sociedade do conhecimento, é fundamental que o cidadão se comunique com o poder público diariamente, seja através de aplicativos, seja também através de comunicações nos espaços públicos, que possam oferecer para o cidadão a possibilidade de participação. E eu não estou falando da realidade brasileira apenas. Em 2016, 20% dos nova-iorquinos não tinham acesso integral à internet. Em 2016, Nova York, a capital do mundo, 20% da sua população ainda não tinha um acesso adequado à internet no Brasil. Então, nos Estados Unidos, Nova York, perdão. Então, isso é algo extremamente globalizado, essa segmentação. Né? Então, vejam só essa nossa realidade. O Brasil é um reprodutor contínuo dessa imagem que nós estamos assistindo aqui. Por quê? De acordo com um estudo realizado pela professora Marta Rett e outros vários pesquisadores, né, um livro publicado pela editora Unesp, que vai pensar as desigualdades sociais brasileiras nos últimos 50 anos, de 1970 até 2010,
nós temos uma melhora generalizada de vários fatores sociais, seja aí renda, capital humano e capital físico. No entanto, o que pega para nós enquanto sociedade brasileira? De acordo, analisando o nosso PIB per capita, nós ainda estamos presos a uma rigorosa, de acordo com as suas palavras, escandalosa situação de desigualdade territorial no que diz respeito à concentração de pobres. Ou seja, melhoramos a renda, o trabalhador na favela, ele não necessariamente recebe apenas um salário mínimo, no entanto, a sua desigualdade territorial se configura enquanto uma clara desigualdade social, em que as políticas públicas voltadas para a sua realidade nunca dialogam com a sua realidade, nunca dialogam com as suas necessidades, e, portanto, nós ainda pensamos as favelas como um lugar de pobreza apenas, ou como um lugar de precariedade social, sendo que vários projetos urbanísticos e arquitetônicos já são criados e já são possibilitados para desenvolver esse espaço mediante uma nova configuração das cidades. Então, se a gente olha lá para a Itália ou para a Grécia, onde aqueles espaços de pequenas comunidades ou grandes comunidades, onde muita gente vive em espaços pequenos, os projetos arquitetônicos de comunicação e adequação desses espaços aqui no Brasil não se colocam. Em nenhum momento isso se torna um debate de políticas públicas. Então, diante do tempo que nós temos, e é lógico, a gente pode redimensionar isso para a questão dos debates, eu vou finalizar a minha apresentação colocando aqui alguns conceitos básicos e alguns conceitos amplos no que diz respeito ao que o Pascoal Esteves entende enquanto governança democrática capaz de redimensionar os nossos projetos estratégicos, os nossos planos diretores, a nossa escola, o nosso trânsito, o nosso cuidado com a saúde e também, até mesmo como o programa de políticas públicas se coloca aqui, o nosso pensar arquitetura e urbanismo dialogando muito com a própria sociedade, né? E não apenas com a questão do mercado ou com a questão das políticas de governo. Então, para o Pascoal Esteves, governança democrática é uma nova maneira de governar. Diferente do modelo de hierarquias, onde nós temos a prefeitura, os agentes da prefeitura, o cidadão passivo, não. Nós temos aqui os atores estatais e os atores não estatais. O que nós ainda podemos pensar enquanto sociedade civil. Ela ainda vive, ela ainda se faz presente, seja através de redes públicas e redes privadas. Então, nesse sentido, a governança democrática exige o envolvimento da cidadania na solução dos desafios sociais. Portanto, é imprescindível que nós estabelecemos canais de participação e de responsabilização através da sociedade em rede. Nós não podemos fechar os olhos para o potencial que um smartphone tem na capacidade do cidadão, seja em qualquer lugar em que ele estiver, dialogar com o poder público o tempo todo. Então, a nossa realidade é a seguinte: no Brasil, nós ainda, enquanto cidadão e até mesmo formuladores de políticas públicas, delegamos ao poder público uma responsabilidade extremamente excessiva. E essa responsabilização excessiva acaba se confundindo com alguns conceitos que nós temos que questionar aqui, que o próprio Pascoal Esteves questiona. É o fato de nós estarmos desenvolvendo ou avaliarmos como positivo o surgimento de cidades rebeldes? Ou essa participação ela se confunde com uma democracia plebiscitária? E aí o Pascoal Esteves vai ser enfático, ele vai dizer o seguinte: olha, referendos e consultas cidadãs, são necessários quando se trata de questões que afetam o entorno total do modelo de cidade, né? No entanto, fazer da vida cidadã uma prática constante de referendos ou consultas ou plebiscitos pode acabar por denegrir a noção de cidadania. Por quê? Ele coloca que muitas vezes em plebiscitos ou em referendos, nós temos a organização de determinados grupos sociais com determinados objetivos. E isso perde a chamada individualização cidadã,
tão fundamental para você estabelecer uma política pública condizente com a realidade complexa que nós vivemos e diversificada ao mesmo tempo. Né? Hoje nós somos atores sociais multidiversos, multidiversificados. Nós não fazemos apenas uma função ao longo do dia, pelo contrário, nós estamos aqui o tempo todo fazendo várias atividades diferentes. Portanto, o plebiscito ele é fordista, ele é padronizador e ele acaba tirando o potencial individual e até mesmo o potencial cidadão. Né? E aqui eu deixo esse slide para as discussões que poderão vir, né? Até para não alongar muito no tempo, mas eu fecho a minha apresentação com a seguinte sentença, com a seguinte oração, com o seguinte pensamento do Pascoal Esteiro. A cidade é cada vez menos um sistema baseado nas grandes organizações, seja ela a prefeitura, seja ela o governo, seja ela o poder privado, seja ela os grandes bancos, seja ela as grandes avenidas. Não. A cidade é cada vez mais uma estrutura, uma via, um conjunto de redes de atores institucionais e pessoais que se formam nos âmbitos da economia, da cultura, da política, e essa expressão aqui é fundamental, da ação comunitária. Né? Portanto, deixo aqui a minha provocação. É fundamental que nós tenhamos que abolir, que nós abolirmos nossa condição fordista para que nós possamos estabelecer um passo fundamental para adentrarmos a sociedade do conhecimento. O Brasil ainda é um país fordista. Os nossos debates ainda são fordistas. As nossas esquerdas e as nossas direitas ainda pensam a política pública e o país mediante uma visão de mundo muito localizada no século XX. Não é à toa que, é lógico que nós não estamos falando aqui para um público do cotidiano, mas não é à toa que até nas provocações conceituais nós ainda pensamos com o século XX ou a partir do século XX, porque nós ainda não estamos estabelecendo políticas públicas voltadas para essa sociedade. E aí não quer dizer que o nosso cidadão esteja acompanhando ainda essa permanência, tendo em vista que nós temos vários exemplos de várias comunidades que vão criando até mesmo sistemas financeiros independentes dentro dessa comunidade para que consigam sobreviver e principalmente estabelecer uma nova forma de conduta e comportamento no século XXI. Então eu peço desculpas por falar tão rápido, mas agora a gente, creio eu, que teremos espaço para maiores debates, provocações, enfim. Fico à disposição aí para conversar com vocês e, novamente, agradeço a oportunidade. Professor Vitor, muito obrigada pela sua fala. Eu vou abrir, então, para as perguntas. Vocês podem perguntar pelo chat, ou podem também ficar à vontade de ligar o microfone e perguntar direto para o professor. Vou começar, então. Boa noite para todos. Obrigado pela apresentação. Não é muito uma pergunta, é mais uma provocação mesmo. Quando você falou que a gente vê essa reprodução fordista, padronização nas escolas, eu lembro quando eu fazia minha graduação na Unesp de Araraquara, eu não sei na Unesp de Franca, eu não vi ainda, mas a gente tinha um ranking de alunos, um ranking de notas. Então, por exemplo, os alunos que tiravam as melhores notas eram computadas no sistema, e existia um ranking mesmo, primeiro aluno, segundo aluno, e o nominho lá, e isso publicamente, assim. Eu falava, gente, é pura meritocracia, na minha visão, né? Desconsidera a realidade de cada aluno, né? Porque você não mede um aluno por número, nota. Você mede o aluno no contexto social dele, né? Então é só mais essa provocação mesmo, que eu também acho que isso
acaba reproduzindo esse modelo que você explicou. Pois é, José Guilherme, é um prazer. Eu vivenciei uma situação, nós estamos vivenciando uma situação aqui em Brasília semana passada, que eu fiquei pensando, poxa, nas nossas reuniões de conselho, né, nós ainda temos essas expressões de destaque positivo e destaque negativo para determinadas situações. E chegou aqui, pela primeira vez, uma notícia em que uma pessoa estava planejando um ataque em alguma escola, em algum lugar aqui do Distrito Federal. Então, assim, nós já estamos começando a conviver com a realidade da possibilidade de alguém que conviveu num espaço extremamente violento, que não deveria ser, que muitas vezes é o ambiente escolar, levar essa vingança para crianças e professores, né? E aí a gente começa a se colocar, poxa, será que nós não estamos reproduzindo um modelo de cidadania que vai chegar a esses extremos? Então, assim, aquilo que aconteceu, se eu não me engano, em Suzano, né, ou em Osasco, alguns anos atrás, está começando a se espalhar para outros lugares. Então, assim, ou nós começamos a repensar a escola a partir de alguém que vai fazer um excelente hambúrguer e vai ser um baita cozinheiro e que a escola forneça a possibilidade para que esse cidadão consiga aprimorar a sua habilidade e mostre para ele quanto isso é importante, ou nós ainda vamos continuar nessa trajetória de que alguns vão entrar na universidade pública, outros podem pagar na universidade particular, e a escola é somente isso, né? Professora, eu tenho uma pergunta também. Lá no começo, quando você falou dos municípios, né, que eles assumiriam um protagonismo, eu fiquei muito curiosa que você falou que não existiria mais a prefeitura no modelo que a gente conhece hoje. Mas nesse caso existiria assim uma pessoa, alguém que faria esse papel de prefeito, e também se eles governariam, né, não sei se eu posso chamar assim, focado nas particularidades de cada município. Foi uma provocação, na verdade, né? Obrigado, Vânia, muito obrigado mesmo. Quando eu coloquei a questão da prefeitura aqui, é justamente essa provocação da prefeitura que nós temos atualmente, né? Onde você tem uma quantidade considerável de atores públicos trabalhando ali, mas muitas vezes através de cargos de confiança, ou muitas vezes através de uma relação, por que não dizer, muito promíscua com o poder público e o poder privado, e dentro dessa nova legislação sobre a prefeitura, nós teremos aqui o que ele mesmo fala, a necessidade de qualificar esse profissional que vai atuar junto ao prefeito. Então, ele deixa claro isso, a necessidade de compor o quadro da prefeitura pessoas especializadas e ligadas à política pública, né? Pessoas que tenham cursos voltados para isso. Então, que a prefeitura tenha a exigência para que contrate pessoas conectadas com a dimensão da política pública, e não mais, por exemplo, cargos de confiança. Então, com isso, você vai eliminar muito das situações que a gente vê na prefeitura atualmente. E respondendo a sua segunda pergunta, é exatamente isso. Numa sociedade em rede, é fundamental que a prefeitura estabeleça metodologias em que a comunicação com o cidadão possa ser diária. Então, que ela receba informações do cidadão diariamente, através de um aplicativo mesmo, em que ele coloca, olha, hoje o trânsito está assim, o bairro está assim, a situação está assim, e ele vai responder determinada metodologia. E aí a prefeitura vai ter dados diários para medir qual deve ser a intervenção, mas não uma intervenção de cima para baixo, uma intervenção em que ela mostre para esse cidadão qual foi a participação da comunidade em tais dias com tais demandas. Então, não é necessariamente bater na porta das pessoas todos os dias, mas é o tempo todo, através dos aplicativos, se comunicar com esse cidadão. Por isso que é fundamental esse debate em torno do 5G, da expansão da internet no Brasil. Porque é um problema também que a maioria das pessoas não tem esse acesso, né, hoje em dia. Não se consegue ter esse acesso, infelizmente, nem todo mundo. Sim. Em vários lugares estão tentando baratear a internet para essa população, né, o máximo possível para que ela tenha uma participação. Isso é fundamental.
Porque, assim, é o que ele coloca, isso vai atingir até a elite. Uma cidade desorganizada, uma cidade onde o trânsito não funciona, inevitavelmente uma hora chega naqueles que têm mais poder aquisitivo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Marília, pode? Ah, sim, Ricardo. Vitor, boa noite. Obrigado pela tua apresentação. Foi fantástica em termos de instigar-nos a pensar sobre algo que, às vezes, no dia a dia nos passa despercebido, ainda mais num período desse, né, em que a gente tem a cabeça em outras coisas. A mim me parece que, para todos nós, é evidente que a governança democrática, em sua plenitude, ideal, talvez utópica, não sei, de 100% de aplicação, seria, talvez, o desejável. Todavia, eu penso o seguinte, Vitor, e gostaria que você me ajudasse a sair desse emaranhado. Eu tenho a impressão que o cidadão ter a capacidade de se comunicar com o poder público diariamente, através de aplicativos, para, dessa forma, garantir a sua participação continuada no dia a dia, de forma que se atenda à necessidade dele, cidadão, dialogar constantemente com as políticas públicas que são praticadas. Essa ideia me parece um tanto controversa, por um lado, porque se a gente pensa que governar não é um ato de imediatismo, não é no curto prazo, mas existem diversas políticas que exigem planejamento de curto médio, de médio longo, de longuíssimo, que não podem estar sujeitas a variações de humor causadas, sei lá até por uma pandemia, que de repente vão mudar drasticamente a sensibilidade de uma população com relação a uma política de longo ou de longuíssimo prazo que não é mutável na base do humor, porque ela tem um sentido prático, um sentido administrativo que exige que haja um certo arcabouço funcional, que não pode se sujeitar aos humores e às vontades, né? Então, pensando um pouco nessa dificuldade, apesar de ser extremamente desejável que houvesse a governança democrática em sua plenitude, a mim parece, na minha ignorância, e sou sincero, sou ignorante nessa área, Vitor, a mim parece que carece um pouco de aderência com a realidade, essa ideia. Porque eu não consigo vislumbrar, mesmo em países de pequena população, onde isso talvez pudesse ser muito mais prático de se realizar, como na Escandinávia, em qualquer dos 5 países escandinavos, não vamos nem falar de países europeus de primeiro mundo, América do Norte, onde as populações são muito grandes. Vamos pensar em Finlândia, Suécia, Dinamarca, Islândia, com 300 mil habitantes. Eu não vejo isso acontecer na prática, mas eu estou distante dessa realidade, eu não sou estudioso disso. Então, eu gostaria que você, como um estudioso, como alguém que, né, vive essa prática, que você iluminasse um pouco essa ideia que, a mim, parece que mostra um lado controverso. Na minha ignorância, parece controverso. Gostaria que você ajudasse a entender um pouco melhor esse ponto que me parece muito dúbio. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Ricardo. A provocação está perfeito mesmo, é extremamente controverso. Por que é controverso? Porque o nosso poder público ele está completamente desconectado do que a gente pode chamar de marketing político. E quando eu falo marketing político, não é colocar um outdoor do lado de uma obra pública e falar assim, tal governo fez isso, ou criar um lema que determinado governo foi eleito e coloca. Não. Quando eu falo em marketing político, quando José Maria Pascoal Esteves fala em marketing político, ele está dizendo o seguinte, olha, é fundamental que para que a cidade consiga estabelecer esse poder de comunicação, ela faça um intercâmbio entre as tradições da cidade e as propostas de modernização da cidade. Ou seja, é fundamental que a cidade, através da sua especificidade, resgate a trajetória dessa sua população, a trajetória dos seus bairros,
E é fundamental que, diante desse marketing político, porque parece uma coisa assim até, nossa, o governo público fazendo marketing, o poder público fazendo marketing, é algo que ainda gera um certo arrepio na mentalidade brasileira. Mas não, é fundamental que um cidadão que abre o seu Instagram várias vezes ao dia, ou um cidadão que é muito voltado para a cidadania do consumo aqui no Brasil, porque a gente tem que pensar de acordo com como nós nos comportamos, é fundamental que o poder público consiga trazer uma nova mensagem para essa população. Né? É exatamente isso. Nós não estamos na Escandinávia, nós não temos, mas ao mesmo tempo nós não podemos esperar o desenvolvimento de uma escola que daqui a 50 anos projete um novo cidadão. É fundamental que nós tenhamos essa política voltada para 50 anos, mas é fundamental que o poder público consiga chegar na sua população através de uma nova linguagem. Uma linguagem simples, uma linguagem comunicativa e, ao mesmo tempo, uma linguagem que consiga dialogar não de forma hierárquica da prefeitura até o cidadão, mas que tenha conselhos, que tenha representantes, que tenha reuniões, tá certo? Que tenha não demonstração de tudo isso através de uma rede social ou através de um site. Muitas prefeituras ainda não conseguem fazer um papel bem feito através do Instagram. Elas ficam presas a um site, como se a pessoa fosse entrar no site e ver o que a prefeitura fez de bom ou fez de ruim. Não. É fundamental que passe uma mensagem curta e clara para esse cidadão e que invista nisso juntamente, por exemplo, já que nós temos o marco regulatório da internet, com essas redes sociais, que nós tenhamos um espaço. Nós não tínhamos a lei obrigatória de rádio e televisão, que está totalmente ultrapassado. Por que não criar mecanismos de comunicação? O cidadão, ele é ativo, o cidadão, ele reclama da cidade o dia todo. O cidadão, ele exige do poder público melhorias o tempo todo. Ele está insatisfeito, mas ele não tem canais de comunicação. A prefeitura é um palácio. Muitas vezes as prefeituras são construídas como se fosse um palácio, num lugar onde que nós vivemos em barracos, né, ou em apartamentos padronizados. Então, nunca que eu vou entrar no palácio, o palácio não pertence a mim. Então, é fundamental que a gente tire essa hierarquia, que a gente tire essa visão palaciana do poder e que traga uma nova mensagem. Senão, realmente, vai continuar extremamente controverso, e é controverso. Muito obrigado. Você me permite só uma última pergunta? Claro. Que exemplo prático você poderia trazer para a gente? Eu não digo nem de cidade brasileira, mas de algum país pequeno ou de uma região, uma província, em algum país, latino ou não, enfim, aonde você tem notícia, onde existe uma verificação comprovada de que algo desse tipo já venha acontecendo, sei lá, há pelo menos 5, 10 anos, ou mais até. O que você poderia dizer para a gente? Tem um vídeo muito interessante do canal Futura no YouTube, chamado Cidades Inteligentes. Né? Eu esqueci o nome do apresentador, eu sei que ele é um advogado com formação em sociedade de redes. Mas ali eu vejo que já em Nova York, já se tem a prefeitura, ela criou um departamento único e exclusivamente voltado para a comunicação em rede na cidade. Na Europa, isso já acontece com mais frequência. Agora, para trazer algo mais local para a gente, Buenos Aires, por exemplo, já tem um aplicativo em que, caso você visualize um problema no trânsito, você pode fotografar essa situação, em que um carro, por exemplo, estacionou numa vaga de pessoa com determinada deficiência física e a pessoa não tem um problema físico. Você vai lá, capta essa situação e manda para o poder público, que vai averiguar, que tem uma metodologia para saber se aquilo realmente é real, se não foi montagem e tudo mais, para que possa estabelecer as devidas punições. É lógico que uma sociedade não funciona somente com punição, mas isso já começa a estabelecer o que? Olha, o cidadão, ele participa da cidade. A vaga para uma pessoa que necessita dessa vaga, é fundamental que ela tenha esse espaço. Por quê? Já começa a partir daí. A vaga pertence a uma pessoa que precisa dessa vaga necessariamente.
Então, a partir disso, você já vai ter outros comportamentos do trânsito, e uma coisa vai levar a outra. Não é aquela visão nazista de punir o outro que está fazendo alguma outra coisa e levar. Não, é participação cidadã. É mostrar o quê? Que, tanto é que Buenos Aires, as primeiras punições não são nem financeiras, nem punições burocráticas. São punições de comunicação, uma advertência comunicacional. Eu acho que isso é importante também, né? Você também saber dosar isso para criar uma certa consciência. Então, são diversos exemplos. Prefeituras que criaram espaços para isso, de comunicação em rede, ou aplicativos mesmo em algumas cidades latino-americanas que realmente funcionam nesse sentido. Vamos pensar aqui, por exemplo, a questão das bicicletas nas grandes cidades, como em Curitiba, que você tem uma comunicação no transporte muito interessante, onde você coloca o aplicativo, você coloca a foto, o leitor do QR Code, e você acaba usufruindo da bicicleta. Isso acontece na China também, é um preço muito barato, em que você consegue ter uma responsabilidade, porque você está pagando pelo serviço, mas é um custo pequeno, e você modifica e melhora o trânsito na cidade. Eu vi que tem algumas perguntas escritas também, e aí eu não... Você prefere ler, professor, ou você quer que eu leia para você? Eu posso ler uma boa aqui, ó. O Sérgio diz, né, tendo em vista que essa lógica de governança depende de uma cidade ativa, não é um pouco irreal tentar aplicá-la em uma sociedade com população que majoritariamente utiliza o tempo livre para garantir a subsistência, sem tempo ou instrução mínima para interagir com o poder público? De fato, a nossa realidade prejudica muito essa situação. Agora, repito, é fundamental, então, nós criarmos campos de representação, pontes de representação, para que o trabalhador, o cidadão, que quase não tem tempo para viver diante das suas necessidades, consiga ter representantes ao seu redor. Então, é necessário uma cadeia de comunicação, uma cadeia horizontal de comunicação. E não apenas, como a gente tem nas prefeituras hoje, um representante em cada setor. Hoje em dia, você tem um representante do bairro, por exemplo. Isso também já não funciona mais. Os bairros estão muito grandes, diversificados, né? Então, a Ariane coloca, os conselhos proporcionam uma maior participação popular nas gestões públicas. Eles fazem parte dessa gestão em rede? Fazem. Com certeza, os conselhos fazem, né? Nós temos algumas experiências antigas até no Brasil, há 20 anos atrás, em Porto Alegre, que poderia ser modernizado, poderia ser reatualizado, e que muitas vezes isso ficou... Isso é um grande problema das políticas públicas no Brasil. Vocês sabem melhor do que eu, né? As políticas públicas, elas são canceladas de acordo com os governos. Elas não são políticas públicas, elas são políticas governamentais, né? Isso é um marco constitucional que também deveria ser modificado. E respondendo ao Rodrigo, o debate sobre governança democrática tem relação direta com o conceito de governo aberto? Tem sim. Claramente tem a ver sim. O conceito de governança democrática é mera idealização, algo distante de se concretizar, ou já temos exemplos, mesmo que incipientes, de governos atuando nesse sentido? Temos. Eu vou pegar a realidade espanhola, que eu não falei, mas que é o trabalho do José Maria Pascual Esteves. Tanto Barcelona quanto Sevilha criaram mecanismos de participação muito forte. Barcelona é uma das cidades onde essa comunicação ativa mais se desenvolve, tá certo? Então, você tem ali em conselhos de Barcelona, dos bairros, das regiões, uma intensa comunicação entre poder público, poder privado e conselhos populares, né? Então, tem sim uma prática, né? Tanto é que ele é alguém que faz dessa teoria uma prática cotidiana. E a Edilane, professora, a própria arquitetura na cidade é excludente. Realmente, o espaço geográfico é totalmente acomodado em moldes que escancaram a desigualdade social. Tem um livro que fala muito sobre isso, do David Harvey, sobre a cidade de Paris, sobre a construção da cidade de Paris no século XIX. Aquilo ali é o projeto claro de formação da desigualdade social e que Paris hoje se encontra. Talvez Paris mais mostre isso, né? A própria palavra periferia vem ali da cidade de Paris. Né? Então, realmente, a arquitetura, os nossos projetos... E aí, os nossos planos diretores, né? Respondendo um pouco ao Ricardo, essa questão do tempo, né? Os planos diretores estão aí para isso. Mas, constantemente, eles não são seguidos, eles não são respeitados, né? Porque é fundamental que esse plano diretor seja uma peça da engrenagem. É por isso que a comunicação direta com o cidadão
tem que ser a mola propulsora desse desenvolvimento a longo prazo, para que essas comunicações estabeleçam metodologias a curto, médio e longo prazo, políticas a curto, médio e longo prazo. Em outras palavras, para encerrar, a solução está no celular. A solução está num instrumento que você vai pagar R$1.000 parcelado em 10 vezes, né, pagando R$100 por mês. Eu sei que não é todo mundo que tem essa condição ainda no Brasil, mas dentro das possibilidades, que seja comunicação com o poder público, através do celular e da internet. Afora isso, as cidades hoje em dia não possibilitam comunicação. Não adianta irmos até uma praça pública, protestarmos no domingo e voltarmos para casa achando que isso vai modificar alguma coisa. Não. A própria polícia tem instrumentos de repressão que faz com que você pense 2 vezes para ir protestar na rua daqui 2 semanas. Então, é fundamental que a gente mude esse panorama, né? Mas é isso. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela possibilidade de estar debatendo com vocês. É um enriquecimento muito grande para mim. Muito mesmo. Só tenho a agradecer a oportunidade. Professor Victor, a gente que agradece, em nome do professor Alexandre. Hoje, pode perguntar mais? Bom, acho que dá para mais uma pergunta, professor? Claro, eu estou aqui à disposição de vocês. É que é mais uma provocação mesmo, não uma pergunta. A gente fala aí de democracia participativa e tal, mas, em primeiro lugar, a gente precisa tirar o Bolsonaro da cadeira, né? Porque com esse desgoverno, por exemplo, eu trabalho com a população em situação de rua e existe uma política nacional para elaborar políticas públicas para a população de rua. Só que assim que o Bolsonaro entrou no poder, o que ele fez? Revogou os principais artigos dessa política nacional, e são os artigos que pegam a participação da população em situação de rua na elaboração das políticas públicas. Então, tipo, ele tirou da lei a participação do público-alvo da política. Então, fica complicado. Fazendo um gancho um pouco do que o Ricardo falou, né? Até onde não fica fora da realidade, sabe? É complicado. Só isso mesmo. Não, sim, falar em políticas públicas atualmente no Brasil parece até um palavrão, né, para a situação que a gente está vivendo, mas são nesses momentos que a gente precisa cada vez mais intensificar isso como forma de que ou é isso, ou a solução daqui a pouco é você separado no trânsito, levar um tiro na cabeça, ou ter um parente morto por causa de uma pandemia, em que vai gerar uma situação de desemprego, de inflação, que não vai sobrar para ninguém. Né? Então, é uma situação gritante mesmo, concordo. O Sérgio perguntou aqui, professor, sabe-se dizer se a China tem exemplos de cidades com essa lógica? Sim, a China é um dos países que mais investem nessa lógica comunicacional. Tem aplicativos na China que são restritos à sua população, extremamente voltados para essa integração social. Embora algumas cidades na China sejam um modelo, você vai lá e vê tudo aquilo funcionando e fala assim, nossa, isso aqui é a modernidade total. No entanto, um colega meu, professor de geografia, visitou algumas cidades chinesas antes da pandemia. E eles colocam alguns tapumes nos centros para evitar qualquer capacidade de você ver as pessoas que moram debaixo de toda essa organização. E aí remonta muito ao filme Parasita, né? Retratando a Coreia do Sul, mas que fala muito sobre a China também, onde as pessoas vivem debaixo do solo, numa situação de 4x4, né? Onde você dorme, levanta e vai trabalhar. Né? Então, assim, as cidades na China, elas são ainda extremamente excludentes, né? Uma lógica em que a governança democrática passa longe. Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Acho que a gente pode encerrar. Professor Victor, muito obrigada pela sua fala, pela sua disponibilidade.
O professor Alexandre não pôde estar presente, como ele explicou no começo. Em nome dele, os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos aqui das políticas públicas. Muito obrigado a todos e a todas que assistiram e eu deixo a palavra com você para fazer o encerramento. Bom, então, eu só tenho a agradecer a participação, foi muito rica a participação de todos nós envolvidos aqui, né? Então, assim, agradecer por estarmos aqui debatendo isso, mesmo diante dessa situação, agradeço a paciência, agradeço a oportunidade que vocês me deram, e que a gente possa se encontrar, dialogar mais vezes, estou sempre aí à disposição para a gente poder debater, discutir, e, enfim. É isso. Um grande abraço para vocês e tudo de bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. O certificado, a gente fez a lista aqui, depois vai ser enviado para o e-mail, tá bom? Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Obrigado, muito bom. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, boa noite.